Desde quando todos nós começamos a acompanhar Loukism, tinha muitos momentos épicos que todos nós estávamos esperando chegar. Momentos esses que eram desde lutas muito importantes até encerramento de personagens. E um dos momentos mais esperados de Loukism, pelo menos pra mim, é o real potencial que o Elran tinha na obra. E por mais que o Elran, ao longo de quase 400 capítulos, tenha tido lutas épicas, a gente nunca viu ele lutando a 100%. Qual era o auge do Elran? Qual era o nível mais alto que ele podia alcançar? E depois de 500 capítulos, a resposta chegou. O Elran pode até não ter vencido o Jong-un aqui, mas que o cara deixou a sua marca, isso ele deixou. Pelo fato do Elran ter aquela doença nos seus olhos que fazia ele perder a visão gradualmente, ele sempre foi nerfado em todas as lutas que ele tinha. A gente nunca realmente tinha visto o Elran no auge, com 100% de capacidade. Até agora. Após o arco da primeira filial, onde ele recebeu o colírio do Park Jin-young, ele finalmente conseguiu limpar sua visão e mostrar pra gente uma luta no seu modo Prime. E esse momento, o cara tinha absolutamente tudo pra ser um dos mais épicos da obra até agora. Só que, infelizmente, por causa de algumas incoerências do roteiro da luta, isso não foi possível. O que, na minha opinião, estragou um pouquinho. Mas a gente vai falar disso ao longo do vídeo. Mas primeiro, vamos começar explicando como que de acho o Elran tá conseguindo bater de frente com o Jong-un. Até o capítulo 300 ao 400, a força do Elran sempre foi classificada nível rei da primeira geração. Só que nessa luta dele com o Jong-un, ele simplesmente superou totalmente esse nível. E o motivo do Elran ter tanto poder foi por dois motivos. A cura do seu olho temporariamente, né? Como eu disse no início do vídeo, ele recebeu o colírio do Park Jin-young, então ele recebeu meio que uma cura temporária para o seu olho, o que faz com que ele tenha não só cópias muito mais refinadas, mas como reflexo e agilidade muito superiores, junto também de um treinamento de aperfeiçoamento das suas cópias, criando assim um novo modo de cópia, uma coisa totalmente absurda. E é justamente sobre esse novo estilo de cópia que eu vou falar aqui. Só que primeiro a gente vai precisar entender como funciona a mecânica dos lutadores copiadores em Loukism. Como a gente sabe, os copiadores, eles não são definidos por uma classe de arte marcial específica, porque eles simplesmente não sabem nenhuma arte marcial em específico. Eles simplesmente copiam vários movimentos de artes marciais diferentes e os usa conforme a necessidade do momento. Eles não são presos a uma categoria de arte marcial específica. Pensem nos copiadores como se eles tivessem um arsenal de armas. Cada golpe de uma arte marcial se torna uma arma guardada dentro do seu arsenal mental. E ele simplesmente pode acessar esse arsenal quando bem entender e utilizar a arma que ele quiser no momento que ele julgar necessário. A cópia normal que a gente conhece na obra acontece através de um ataque por vez. Por exemplo, o copiador pode usar um soco direto de boxe e depois que ele usar esse golpe, ele precisa recarregar, entre aspas aqui, tomar certa distância e aí poder usar outro golpe de outra arte marcial se ele quiser. A cópia normal, ela funciona em um ataque por vez, clã. Após utilizar uma técnica, você precisa meio que recarregar para poder usar outra técnica. É como o especial de um jogo, você utiliza ele e depois você precisa meio que recarregar para poder usar outro, ou mesmo se você quiser. Entendendo agora como que a cópia básica funciona em Loukism, a gente pode finalmente falar do modo original que o Elran desenvolveu sozinho. E resumidamente, esse modo original não é nada mais, nada menos do que a retirada dessa limitação da cópia normal. O que eu quero dizer com isso? Que agora o Elran, ele não está limitado a usar apenas um golpe por vez, mas isso significa que agora ele pode usar vários golpes em um só. O Elran, ele pode literalmente modificar a cópia que ele está usando no meio do ataque tranquilamente. Por exemplo, se o Elran utilizar um chute de taekwondo e perceber que não vai dar certo no meio do caminho, ele pode automaticamente mudar o chute de taekwondo para um golpe de capoeira, por exemplo. No meio do golpe, ele não precisa mais acertar e depois utilizar outro. Ele pode fazer isso infinitas vezes no meio do ataque, tornando assim o Elran uma coisa imprevisível, totalmente imprevisível. O Elran chegou num nível de técnica aonde é impossível você saber
como ele vai atacar. Quando você pensa que o cara vai te dar um jab de boxe, ele vai lá e muda do nada para um golpe de karatê no meio do ataque. Agora, imagina só quantos golpes e cópias diferentes o Elhan acumulou desde o início da obra até agora, e ele poder alternar infinitamente todos esses golpes a todo momento, a qualquer momento. É um absurdo. E o que fez o Elhan conseguir chegar nesse nível de flexibilidade com a sua cópia foi o fato dele ter treinado e aperfeiçoado cada uma das suas cópias de forma individual. Porque antes o Elhan simplesmente replicava o que ele via. Agora ele treinou de fato todas as técnicas que ele tinha. Ele aperfeiçoou cada uma das cópias justamente para ter essa flexibilidade na hora do ataque, desenvolvendo assim infinitos ataques. Eu reconheço muito o talento de cópia do Park Hyun-suk, do Park Ji-young e de todos os outros, mas com esse nível de velocidade, agilidade e flexibilidade na cópia, não tem como você dizer que o Elhan não é o mais forte, não é o copiador mais habilidoso de Loukism inteiro, cara. Insano. E o momento nessa luta que simplesmente foi estragado foi a parte que o Jong-un disse que o Elhan não tinha resistência física. Em parte, é muito claro que o Elhan não é o cara mais forte de Loukism, não é o cara mais resistente de Loukism. Isso meio que é intuitivo para todo mundo. Só que assim, o pior de tudo foi a justificativa no meio da luta. Resumidamente, o Jong-un falou que o Elhan ele não tinha resistência física porque o cara simplesmente nunca tinha apanhado. Segundo o próprio Jong-un, a resistência física aumenta conforme você vai apanhando e assim você vai criando casca, entre aspas. Você vai ficando mais forte e você vai se adaptando. E pelo fato do Elhan ser um gênio, ele nunca apanhou, então por isso a resistência dele é baixa. Isso aqui são palavras do Jong-un. Só que assim, cara, isso aqui não faz o menor sentido coerente com a obra. Como assim o Elhan nunca apanhou em Loukism? No arco da primeira filial dos Works, o Elhan literalmente foi abatido com um baita de um soco dado pelo Jin-sung na fuça, que levou ele praticamente a nocaute. No arco de captura do Big Deal, o Elhan tava lutando de igual para igual com o irmão do Eugênio, tomando um pau também. No arco do Clube da Vivi, ele foi espancado pelo segundo corpo do Park Hyun-suk. Literalmente espancado. Fora que o Elhan teve um embate com o Jang Hyun antes dessa luta aí acontecer. O Jang Hyun quase arranca a cabeça do Elhan na unha, cara. Quando os God Dogs foram dissipados, ele também puxou uma luta contra o Jong-un daquela época e ele também levou um sacode, cara. O cara praticamente apanhou a obra inteira. Como que o Gun atual fala pra mim que o Elhan simplesmente não tem resistência por falta de surra? Ah, que a resistência do Elhan é muito baixa porque ele simplesmente nunca apanhou na obra porque ele sempre foi um gênio muito especial. Se tudo isso aqui não é uma surra, então o que é uma surra pro Jong-un então, cara? Fora que isso aqui já emenda com outra contradição. O Gun, ele apanhou na obra muito menos do que o Elhan. Então por que ele tá sendo mais resistente que o próprio Elhan então? E não é só um pouquinho mais resistente, é resistente pra caralho. Segundo o Gun, a resistência do indivíduo é determinado pelo quanto ele já apanhou e criou casca, correto? Se a gente seguir essa ordem, não faz sentido nenhum o próprio Gun ser mais resistente do que o Elhan, porque o Elhan tá levando surra desde que a obra começou. Quando foi que a gente realmente viu o Gun apanhando de verdade? Talvez quando ele lutou com o Jong-un lá atrás e quando ele lutou com o segundo corpo do Park Hyun-suk, beleza. Mas se a gente for comparar aqui quem apanhou mais e quem levou mais surra pra ser o mais resistente agora, ele deveria ser mais resistente que o Gun assim facílimo, cara. E não é o que a gente tá vendo, a gente tá vendo o contrário. A gente tá vendo que o Gun é que é o verdadeiro gênio, o verdadeiro cara super especial, que por alguma razão que a gente ainda não entendeu, ele tá sendo resistente pra caramba e tá superando o Elhan. Ficou muito parecendo que foi só uma desculpa, só pra tentar dar uma justificativa pro Elhan perder, cara, porque cronologicamente com a obra não faz sentido nenhum essa afirmação. Mas o que vocês acham disso? Comenta aí embaixo que eu quero ver. Se você não concorda, ou então se você acha que se você não percebeu isso, ou se você não concorda, comenta aí que eu quero ler, beleza? Esse é o fim do vídeo, muito obrigado se você ficou até aqui e tchau, tchau.